Meu nome é Cíntia Belga, tenho 24 anos e, até pouco tempo atrás, acreditava que compreendia perfeitamente os limites entre o que é real e o que pertence ao território escorregadio do medo. Vivi experiências suficientes para saber quando uma sensação ruim é só paranoia e quando é um aviso legítimo. Mas nada, absolutamente nada, preparou meus sentidos para o que estava prestes a se erguer por trás das cortinas da minha vida. Trabalho como acompanhante de luxo na Cidade do México. Um mundo onde o glamour disfarça sombras profundas. As pessoas pensam que esse ambiente é feito apenas de dinheiro, luxúria e corpos bem vestidos. Mas quem está dentro sabe. Há segredos escondidos em cada poltrona de couro, em cada taça de vinho, em cada sorriso forçado. E eu aprendi da pior forma que alguns desses segredos não pertencem a este mundo. Tudo começou numa madrugada de domingo, quando a cidade parecia suspensa no ar. Um silêncio estranho repousava sobre as ruas, como se o vento segurasse a respiração. Eu voltava de um evento privado com um cliente habitual, um homem influente que gostava de ostentar poder, mas não entendia nada sobre o peso real da escuridão. Passei pelo saguão do meu prédio e senti uma pontada na nuca, um arrepio seco, cortante, rápido, menos como se algo tivesse passado atrás de mim sem produzir som. Não dei atenção. Subi para o apartamento, tranquei a porta e me joguei no sofá. O silêncio estava denso demais. Até o relógio na parede parecia ter parado. A atmosfera estava pesada, sufocante, menos a mesma sensação que antecede uma tempestade que decide destruir tudo. Foi então que meu celular vibrou. Um número desconhecido. Uma ligação de vídeo. Hesitei por um segundo, mas atendi. O visor acendeu, porém a imagem estava completamente escura, como se a câmera estivesse coberta por alguma coisa. Alô? Eu disse, tentando soar firme. Nenhuma resposta. Mas alguém respirava do outro lado. Uma respiração lenta, profunda, úmida. Não era humana. Pelo menos não soava como algo que deveria estar vivo. Quem está aí? Insisti. Já irritada, a tela tremeu, como se algo se movesse diante da câmera. Só que não era possível distinguir uma forma. Era uma textura pulsante. A respiração aumentou, ecoando dentro dos meus ouvidos. Me dei conta de que, mesmo com o volume baixo, ela parecia ressoar dentro da minha cabeça. Então, uma voz surgiu. Uma voz grave, arranhada, quase um sussurro que parecia deslizar pela minha pele. Cíntia. Meu corpo congelou, a temperatura do apartamento caiu e naquele instante eu senti menos como uma convicção absoluta. Menos que aquela coisa não estava apenas me observando, ela sabia onde eu estava. Tentei desligar a chamada, mas a tela travou. A imagem, antes escura, começou a clarear lentamente. Não era uma câmera comum, parecia um lugar subterrâneo, paredes de pedra, líquido escuro escorrendo, e no centro da tela, uma figura se aproximando menos alta, magra, o corpo coberto por algo que lembrava tecido rasgado misturado à carne. A respiração dele era a mesma. Meu coração batia tão forte que eu sentia o sangue vibrar. Eu estou ouvindo a criatura, disse. E você? Já foi escolhida? A chamada caiu. O celular desligou sozinho. Fiquei parada ali, no escuro, sentindo a presença de algo que não deveria existir. Aquela foi a primeira noite em que percebi. Eu não estava lidando com um ser humano. Eu estava lidando com algo muito mais antigo. Algo que me queria menos e já tinha começado a me caçar. Eu permaneci sentada no sofá por vários minutos depois que a ligação caiu. Tentava respirar normalmente,
mas a sensação de ser observada enroscava-se no ar como uma teia invisível. A luz do apartamento parecia pálida, quase doente. E por algum motivo, mesmo sem vento, a cortina se movia menos levemente, como se algo passasse por trás dela. Peguei o celular e tentei ligá-lo. Nada. A tela permanecia preta, como se o aparelho tivesse perdido a alma. Ele está vindo. Aquela frase que a criatura disse ecoava dentro da minha cabeça, esticando o silêncio até ele se romper em pura ansiedade. Eu tentava encontrar explicações racionais, hackers, chantagem, alguém querendo me assustar. Já lidara com homens obcecados antes. Já tinha sido perseguida, fotografada escondida, birriada, mas nenhum stalker humano respira daquele jeito. Levantei e fui até a janela. A cidade ainda parecia congelada. Nenhum carro, nenhum som, nenhum latido distante. O México raramente dorme. Mas naquela madrugada era como se o mundo tivesse sido anestesiado. Quando virei para voltar ao sofá, ouvi um som vindo da porta de entrada. 3 batidas secas, lentas. Meu estômago virou. Não havia razão para alguém bater na minha porta às 3 da manhã. Muito menos com aquele ritmo, como se estivesse testando meu tempo de reação. Aproximei-me, pé ante pé, tentando não fazer ruído. Olhei pelo olho mágico e nada. A luz do corredor estava apagada. Eu só conseguia ver escuridão. Um corredor inteiro engolido por sombra. Mas então algo se mexeu. Não era uma pessoa, não era um movimento normal. Era como se a escuridão vibrasse menos como fumaça negra empurrada por respiração quente. E uma silhueta começou a se formar bem em frente à porta, lenta, amorfa, como se estivesse esculpindo a si mesma a partir do nada. Afastei-me instintivamente, com o coração colapsando contra minhas costelas. A sombra achatada no chão se alongou sob a porta, até deslizar para dentro do apartamento pela fresta inferior. Eu vi aquilo, eu juro que vi um filete negro, espesso, movendo-se como um líquido vivo, serpenteando pelo piso. Eu dei um passo para trás, depois outro. Meu corpo inteiro tremia. O filete escuro se agrupou no centro da sala e começou a subir menos como fumaça que decide ignorar a gravidade. Foi tomando forma. Braços compridos demais, cabeça inclinada, torso estreito, e então, bem no instante em que a criatura parecia prestes a adquirir forma humana, a luz do apartamento piscou. 1, 2, 3 estalos elétricos e tudo se apagou. Escuridão absoluta. Silêncio absoluto. Presença absoluta. Senti o ar gelar atrás de mim. Depois, uma respiração lenta, profunda, encostando no meu pescoço. Meu corpo travou, nem conseguia piscar. Foi então que a voz, menos aquela voz arranhada e subterrânea, menos sussurrou perto demais. Você foi escolhida. Um arrepio subiu pela minha espinha com uma violência quase elétrica. Senti uma mão fria, fina, ossuda tocar meu ombro. E antes que eu pudesse gritar, algo aconteceu. A luz voltou e a criatura desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Fiquei ofegante, desorientada, minhas pernas tremendo, tanto que eu mal conseguia ficar em pé. Corri até o interruptor, acendi todas as luzes, liguei a TV, o rádio, qualquer coisa que fizesse barulho. Eu precisava de som, de vida, de movimento, de qualquer coisa que não fosse aquele silêncio morto. Foi quando percebi um detalhe que fez meu coração parar por um segundo. A porta do meu apartamento estava destrancada. Eu tenho certeza absoluta de que a tranquei ao entrar, mas agora estava entreaberta, como se alguém tivesse entrado sem fazer
ruído. Me aproximei devagar com a mão tremendo na maçaneta. A porta abriu completamente. E no chão do corredor, bem em frente ao meu apartamento, havia um envelope preto, sem endereço, sem nome, sem dobraduras. Apenas um símbolo desenhado em tinta vermelha, menos um círculo riscado no meio, por 3 linhas tortas. A mesma marca que eu tinha visto na parede atrás da criatura durante a videochamada. Engoli seco, peguei o envelope com cuidado e voltei para dentro. O fechei, tranquei com 3 voltas e me afastei alguns passos. O envelope parecia pulsar em minha mão. Abri-o. Dentro havia uma única folha de papel amarelado, escrita à mão, com uma caligrafia irregular, quase dolorosa de ler. As palavras diziam: "Você pertence ao véu. Ele virá quando a 3ª noite cair. Prepare-se, Cíntia Belga. O elo já foi marcado. Meu corpo inteiro gelou. 3ª noite, Eluvel. O que diabos estava acontecendo comigo? E então percebi algo ainda pior. No canto inferior da carta, havia o que parecia ser um fio de cabelo. Não era meu, não era humano. Era preto, grosso, rígido, como arame e quente ao toque. Como se tivesse sido arrancado de um corpo vivo ou de algo que fingia estar vivo. Naquele instante, pela primeira vez na minha vida, eu quis fugir de mim mesma. Eu estava marcada e sabia instintivamente que a criatura não mentiu. Ele viria e eu não tinha para onde correr. Após fugir pelas ruas da cidade do México, Cíntia percebe que a criatura não está apenas a seguindo, ela está moldando a realidade ao redor dela. Altares mudam, sombras se movem sozinhas e pessoas que passam por ela não parecem notar nada de estranho. Na 2ª noite, Cíntia encontra um antropólogo ocultista chamado Dr. Aro, que reconhece o símbolo nas cartas. Ele revela que Uvel é um plano antigo, onde criaturas esquecidas vivem entre o mundo dos vivos, esperando almas marcadas pelo elo, uma ligação espiritual que não pode ser desfeita. Segundo ele, quando alguém é escolhido, 1ª noite, a entidade observa. 2ª noite, ela entra na mente e manipula a realidade. 3ª noite, ela reivindica o corpo. Cíntia implora por uma solução, mas o Dr. Aro diz que só existe um método: romper o elo antes da 3ª noite. Mas ninguém nunca sobreviveu ao ritual. Mesmo assim, eles tentam. Numa casa abandonada, o Dr. Aro desenha símbolos no chão, acende velas e inicia o rompimento. Porém, logo percebem que a criatura já estava ali, observando, silenciosa, invisível. A temperatura despenca, as luzes explodem, o ar se enche de murmúrios. A criatura se materializa lentamente atrás de Cíntia. O Dr. Aro tenta protegê-la, mas é lançado contra a parede como se fosse peso morto. Com o ritual interrompido, não há mais como impedir o véu de se abrir. No último instante, Cíntia entende a verdade. Ela não foi escolhida ao acaso. Ela sempre pertenceu ao véu. A criatura não veio buscá-la. Veio guiá-la de volta para casa. A pele de Cíntia começa a escurecer, os olhos ficam totalmente negros e sua voz se transforma num sussurro profundo. A 3ª noite chega e ela desaparece, menos absorvida pela criatura. Dias depois, outdoors pela cidade começam a mostrar um novo rosto, o rosto de outra mulher. E, escrito ao lado, 1ª noite. A caçada recomeçou. E Cíntia Belga agora faz parte daqueles que observam.